Oi, minha gente, tudo bem com vocês? É um prazer, né, encontrá-los novamente por aqui, por esse canal. Que bom, né? Quem assistiu a nossa última aula, então, ganhou uma questão, né, no concurso, acertou a questão do FECAP que trazia o conectivo quando, não é isso? Nós revisamos, assim, alguns aspectos de nexo e na prova caíram algumas questões, não só uma, mas algumas questões de nexo, né? A abordagem de partículas. Então, é muito bom. Eu vou comentar, certo? A prova do FECAP, as 20 questões, né? Obviamente, assim, sintetizando os assuntos e focando especialmente nessa questão que eu acabei de falar, que caiu exatamente o conectivo que estudamos na véspera, né? O quando. Aí você pode dizer, mas professora, como é que a senhora sabia? Claro, eu que trabalho com concurso há algum tempo, né, eu já tenho, assim, a obrigação de saber quais são as questões que são abordadas em prova, né? Então, nós abordamos vários conteúdos, nós não adivinhamos as questões, né? E nem sabemos também o que pode cair. O edital pode contemplar de diversas maneiras, né? Mas a rotina de pesquisas, de avaliação de questões, de simulado, de análise das questões, nos faz realmente tudo isso, nos faz caminhar, né, na direção do que pode cair, né? Fazer uma avaliação realmente da prova, né? Para quem não me conhece, eu sou professora Ana Fabrícia, tenho isolada de português e trabalho com foco em determinados, alguns concursos, com admissão no sexto ano, no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, e também com orientação para o Enem, certo? Então, vamos à prova do FECAP, a prova da Escola de Aplicação do Recife, que é a Escola de Aplicação da UPE, né, da Universidade de Pernambuco, que foi aplicada na última sexta-feira, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão da prova traz um texto João Sem Medo. Olha, é uma narrativa, né? É bem interessante porque já há 2 anos, né, há 2 anos seguidos, que a aplicação da UPE traz como primeiro texto a narrativa. Eles gostavam muito de trazer textos logo no início expositivos, né? Ou algum texto que apresentasse uma argumentação, mas eu gostei muito desse início com a narrativa, né? Inclusive a narrativa muito interessante, com delimitação, né, de início, meio e fim, né? A questão de um tempo que eu falo assim, cronológico, né? Também o clímax, né, que o aluno poderia fazer conjecturas. Foi uma prova muito bem contextualizada, né? Estou até aqui com um exemplar de um aluno meu, Matheus, que inclusive acertou muitas questões, está de parabéns. Mas aqui eu tenho o seguinte, na primeira questão, nós temos uma abordagem de conflito do texto, né? O conflito do texto. O texto tinha o título João Sem Medo. É bem interessante, né? E ele queria, então, que falasse, ele abordou nas primeiras questões os aspectos da narrativa. Veja que interessante, né? Já é de se esperar tema central, a questão do conflito, desfecho, né? Análise de personagem. Até a quarta questão, nós vemos claramente essa abordagem na primeira página, né? Depois ele já passa a partir da quinta para analisar nexo, vocabulário em relação às palavras e trechos de expressões, né, retiradas do texto. Então, a primeira questão ele fala do conflito. Toda história apresenta, né, Elis, toda história surge de um problema, um conflito. Ele fala história, ele se refere aqui à narrativa, né? Aí ele diz que vai mover os personagens até sua solução. Então, ele pergunta qual é o conflito da história lida. O aluno deveria entender que o conflito é que João, sem medo, queria aprender a sentir medo. Né? O pai queria que ele tomasse uma atitude na vida, que ele progredisse, que ele se tornasse um homem capaz, que ele arranjasse uma profissão, né? E aí ele viu ele disse ao pai que ele queria sentir medo. Então, esse é o grande conflito que tem na história, né? Tudo surge desse conflito, né? Depois ele pergunta em relação à questão 2, em relação à conclusão ou desfecho da história, né? Ocorreu com a solução do conflito, ou seja, aí qual foi a solução do conflito? A princesa descobriu que João, sem medo, tinha medo. Veja, a conclusão, o desfecho da história, né? Isso é marca bem, né, fundamental da narrativa.
toda narrativa tem que ter um desfecho, tem que ter uma conclusão, né? Isso é o que é um dos aspectos que difere, por exemplo, do texto positivo, o texto informativo, ele só vai informar. Na narrativa, não. Se você começa apresentando uma situação, você tem que ter a delimitação ali, começo, meio e fim, certo? Então, nós temos aqui na questão 2, analisando a solução da história, né? Ocorreu com a solução do conflito. A conclusão ocorreu com a solução do conflito, ou seja, se o conflito estava relacionado a João querer, né, aprender a sentir medo, então nós temos a solução desse conflito quando a princesa descobre o medo que João tinha, né, que na verdade era dos peixinhos, veja que dos peixinhos que caem nele, né, caem nele. A questão 3 era abordando o tema central, né? A Elisa, embora seja uma história inventada, o texto 1 mostra alguns costumes antigos da nossa sociedade. O texto 1 nos faz entender, por exemplo, que já houve um tempo em que, então, o tempo em que as mulheres não tinham direito de escolher com quem se casar. Tem a questão aqui de um tema que foi abordado por um costume antigo, não é o tema central da narrativa, né? O tema que foi trazido aqui, a abordagem, né, que foi trazida aqui em relação a um tempo, né, em questão em que as mulheres tinham o direito de escolher, não tinham o direito de escolher com quem se casar, porque João casa com essa princesa que foi prometida pelo pai, né? Não é o tema central da narrativa ainda não. Na quarta questão ele diz, no final do texto, a atitude da princesa demonstra o quê? Aí o aluno tinha que fazer o quê? Então, uma análise da personagem, né? Então, ele tinha agora não só que ler e compreender, mas ele tinha que interpretar. A atitude da princesa demonstra o quê? Demonstra que demonstrava que ela foi solidária, letra B, né? Foi solidária com seu marido e não contou a ninguém o que sabia dele. Aspectos da personalidade aqui da personagem, o aluno deveria interpretar. Então, questões muito boas, simples, né? Essa quarta questão, por exemplo, mesmo, ela aborda muito vocabulário, né? Porque o aluno tem que saber o que é ser solidário, né? Questões de contexto sobre armadilhas, por exemplo, né? Como a letra E diz que na letra E diz que ela preparou uma armadilha, mas não foi uma armadilha, ela descobriu mesmo sem querer que ele tinha medo de peixes, né? Bem, a quarta questão é uma questão de nexo muito bem elaborada, que diz assim, no trecho, certo dia em que o agora príncipe dormia, a princesa decidiu surpreendê-lo. E a questão pede, então, a palavra grifada foi empregada para indicar um ou uma, pede a semântica desse nexo agora. Certo dia em que o agora príncipe dormia. Qual é essa semântica? Qual é o sentido que nós temos? Nós temos aí, então, uma mudança, né? Agora, se ele é agora príncipe, antes ele não era. Então, o aluno tinha as opções, a resposta, a letra E, que é a verdadeira, que indica uma mudança. Houve uma mudança na vida dele, né? Esse agora indicava isso. Nexo, questão de partícula, de conectivo, certo? A questão 6, vocabulário, o que é ser destemido? É a letra D, né? O que é não ter medo? A questão pede, ela dá as proposições, a resposta correta é a letra D, destemido, determinado, corajoso, né? A questão 7 diz, eu lhe considerei, ele queria saber ao que, né, ou a quem o lhe se referia. Então, ele disse, releia, a questão 7. Eu lhe considerei a mão de minha amada e bela filha. Qual o sentido correto da parte grifada? A parte grifada é eu lhe considerei. Eu lhe considerei significa o quê? Aí ele perguntou, né? Considerei a ela, considerei, eu vou conceder. Então, o aluno tinha que aqui entender ao que o lhe retomava, né, nesse processo, né? E também a questão do tempo verbal. Na letra D, por exemplo, diz eu considerei a ele. Eu vou conceder na letra C. Eu vou conceder é a mesma coisa de considerei, né? Eu vou. Esse é um composto para indicar também o futuro. Só que tinha que ter aqui a quem ele iria conceder, né? Que era você, que é o objeto indireto, inclusive, né? Concederei a você. Resposta correta, letra A, né? Muito boa essa questão, viu, minha gente? Porque explora a questão de verbo, né? E
tempo verbal, inclusive também quando ele retoma aqui, quando ele pede exatamente a palavra que poderia substituir o li, a quem se referia o li, é muito interessante que o aluno precisa entender o contexto também, né? Uma questão simples, porém contemplativa do edital, muito bem elaborada, respeitando a série, respeitando o conteúdo programático, né? Prova de parabéns, viu? Bem, o texto 2 é um texto de Ruth Rocha, que tem como título Quem tem medo de quê? É um texto muito bom, que a vez que a prova foi toda assim elaborada, contextualizada sobre a questão do medo, né? Achei muito boa, os textos foram ótimos, o tema também foi muito bem articulado, e no ano, né, assim, que no ano de 2020, um dos sentimentos que mais permeou, né, a humanidade foi o medo, o receio, né, a questão do que pode acontecer. Então, a banca trabalhou de uma forma bem inteligível, né, de aspectos literários, vocabulário, classes gramaticais, dentro de textos bem selecionados. Vocês estão de parabéns. O texto 2 de Ruth Rocha, então, é um poema, né, em que algumas pessoas comentam sobre o medo, quem tem medo de quê, né? E nós temos algumas estrofes aqui do texto muito bom. Vou ler a primeira porque eu amo esse poema. Ele diz assim: o que vou contar para você, eu vou contar para você o que é meu maior segredo. Há uma coisa no mundo que me mete muito medo. Não tenho medo do pai, nem da mãe, nem do irmão. Mas eu tenho muito medo do barulho do trovão. Aí o outro já começa na outra estrofe, diz assim, do trovão, mas que bobagem. Que medo mais infantil. Quando o trovão faz barulho, o raio até já caiu. Medo eu tenho, vou dizer, de uma coisa muito micha. Mas o que é que eu vou fazer? Eu detesto lagartixa. Ele diz, né? Então começa, né? Eu amo lagartixa, A lagartixa, eu acho um ser muito, assim, peculiar. De fato é, né? Mas, enfim, aí continuam as estrofes falando sobre a temática do medo. A questão 8 nos pergunta o seguinte, ela faz uma síntese do texto, né? Não deixa o aluno, assim, vagueando. Ela diz, no texto 2, pessoas conversam sobre um assunto, o medo. Nessa conversa, fica claro que, então, o aluno deveria presumir aí que o correto era a letra C, que diz, todo mundo tem medo de alguma coisa, é o tema central do poema, tá? Questão 8. A questão 9 diz, o texto 2 permite que o leitor conclua. Então, o aluno tem que formar aqui o quê? Suas conjecturas, mediante a interpretação do que ele leu. A resposta é a letra B, que diz assim, cada pessoa tem seu medo particular, que pode ser diferente do medo dos outros, né? Dos outros, cada um tem suas particularidades, né? Bem, a questão 10, ela diz assim, aí a abordagem de gênero, ela diz assim, ó, não diretamente de gênero, mas é um aspecto do gênero. Ele diz no texto 2, a conversa sobre o medo está apresentada de uma forma especial. Que forma é essa? Bem, nós percebemos os alunos, né, da Isolada, são alunos que trabalham muitos gêneros textuais, saberiam que um texto nessa categoria, não sei se vocês vão ver direitinho, o aplicativo não está deixando, vai ver, mas aqui, depois eu compartilho, dá para ver não. Ele vem trabalhar aqui com estrofes, né, versos, compondo cada conjunto de versos em estrofe, então nós vemos aqui que é o gênero poema, né? É característica do gênero poema, a letra C diz assim, com palavras rimadas, como é comum em uma poesia, ou, né, poema, não confundir poema e poesia, tá certo? A poesia ritmada, a poesia que se apresenta em poema, lógico, é onde mais se apresenta, mas pode aparecer também em prosa? Pode sim, porque a poesia não é o gênero, a poesia seria, então, para o implícito, para as palavras, né? O gênero é poema, tá certo? Então, ele aborda aqui a poesia que é presente neste poema e ele fala da rima. A rima é um aspecto do poema. Há poema em versos brancos, inclusive, que não são rimados, né? Mas, quando se fala em poema, muitas vezes já se espera que tenha este ritmo, né? Esses versos rimados. Bem, a questão 11 é uma questão de vocabulário, que pede para substituir. O que seria o medo infantil? Então, a letra B diz que é o medo bobo, que é a resposta correta, a letra B.
A questão 12 é a questão do nexo que nós estudamos, né, antes da prova. Inclusive, eu apresentei aqui para vocês em uma análise antes da prova, mas nós vimos bem direitinho, né, na sala, na aula, né, nas nossas aulas, propriamente ditas, nós contemplamos esse conteúdo de uma forma assim bem detalhada, porque nós sabíamos que ia cair, que iria cair, né? Então, a questão 12 diz assim, no verso, quando o trovão faz barulho, o raio até já caiu, na segunda estrofe do texto de Ruth Rocha, as palavras grifadas indicam que a pessoa está trazendo para a sua fala uma circunstância. Nós sabemos que os nexos indicam isso, né? Essa circunstância, ele vai, então, esclarecer ali a semântica. E dentro desse contexto, nós vimos que a letra é a verdadeira circunstância do tempo, né? Em que momento o trovão e o raio ocorreram? Né? Seria exatamente o tempo. Quando? Quem assistiu ao último aula sabe que eu falei quando remete ao tema, perdão, ao tempo, né? Então, aí seria a questão do tempo. Quando? Foi ontem, foi hoje, será amanhã? Questão de tempo. E ele disse, quando o trovão faz barulho, o raio até já. As palavras destacadas eram as duas, né? O quando e o já. Então, quando, tempo, e o já também. Quando o trovão faz barulho, o raio já caiu. Em que momento que o trovão faz barulho, né? Quando o trovão já apresenta barulho, o raio já veio antes. É isso que ela está dizendo aqui, né? Que o poema está dizendo, né? Então, nós vimos bem antes da prova, né? Foi exemplificado, foi discutido por nós, né? Eu tenho certeza que muitos alunos acertaram, tá? E estão de parabéns. Mas vamos lá, para a questão 13, foi a questão de ortografia, o uso do X, né? Do CH, e aí foram apresentadas algumas palavras, a resposta certa era a letra C, tubarão lixa, que se escreve com X. Todas as outras palavras, ele queria saber o uso do aluno, né? Do uso, a empregabilidade do aluno em relação ao X e CH, né? Qual seria o correto vocabulário, então, ortografia, né? Especificamente. O texto 3 foi um texto muito bem escolhido também, né? Maravilhoso, trabalhando aqui o título, ó, Cascão enfrenta medo de água para se prevenir da Covid-19. Todos nós sabemos que Cascão tem o maior medo de água, né? Mas aí diz que Cascão enfrenta o medo, né, de água, outro aspecto do medo, ó, para se prevenir da Covid-19. E nós temos, então, dentro desse texto, a primeira questão sobre ele, a questão 14, que, veja que questão bem elaborada, ela apresentou o gênero, ela disse assim, ó, a informação principal do texto 3, ou seja, aquela que motivou a divulgação da notícia, ela já disse a você que era uma notícia, tá vendo? Ela só queria saber qual era a informação principal dessa notícia, mas ela já disse o gênero, né? O aluno que se apercebeu nesse detalhe, né? O aluno que assistiu ao gênero, aquele vídeo de notícia que tem no nosso canal, maravilhoso, né? E, inclusive tem um sobre a diferença de notícia e reportagem, um outro vídeo também muito, muito bom, muito instrutivo. Então, já saberia que a função da notícia principal é informar, né? O que predomina. E aí, a pessoa já acertaria a questão 15. Mas vamos ver a 14. A 14 quer saber o tema, a informação principal. A informação principal, desculpem, é o que tem na letra B. Cascão é a estrela, né, de uma campanha de prevenção contra a Covid-19. Então, é um gênero notícia, quer informar, e apresenta aqui, né, aquela que motivou, a informação que motivou a notícia. Que Cascão, embora não goste de água, mudou seus hábitos, teve que mudar, né, para poder, então, se prevenir desse vírus. A questão 15, para quem olhou com atenção a 14 e verificou que era uma notícia, não erraria 15. Veja o que a 15 disse. É correto afirmar que o texto 3 foi escrito principalmente para... Aí na letra A dizia contar que algo aconteceu, algo que ninguém sabia. Na letra B diz reclamar sobre algo que foi feito. Na letra C diz criticar o personagem Cascão. Na letra D, diz elogiar o Maurício de Souza. E na letra E, vender gibis da Turma da Mônica. Olha,
Se a gente sabe que o objetivo principal da notícia é informar, nós marcaríamos, né, logo a questão da letra A, contar. Claro que nós iríamos analisar todo, exatamente, né, com certeza, porque a intenção dessa notícia poderia ser vender algo, né, ou apresentar uma venda de alguma coisa, ou apresentar um motivo de reclamação, mas o que aconteceu aí foi a intenção dessa notícia foi contar algo que ninguém sabia. Ninguém sabia que Cascão teria coragem, então, de tomar um banho, né? Lavar as mãos, vamos dizer, para se prevenir. Aqui não está mostrando tomando banho, não, mas está mostrando lavando as mãos, na imagem que temos aqui, né? Lavar as mãos salva vidas. Então, já é um bom começo, né? Para quem detesta água. E aí nós temos, então, fala no finalzinho, sabe? Que não é a primeira vez que a Maurício de Souza Produções aborda um tema atual para conscientizar seus leitores. Traz aqui um elogio, né? Para a campanha de prevenção contra a Covid-19, por exemplo, além do Cascão lavando as mãos, há ainda um manual que explora a prevenção, os sintomas e o contágio da doença. Então, de fato, há uma alusão, mas não é o que permeia o texto todo, e não é a intenção do texto. Se nós analisarmos o título, que é sempre o que eu digo aos meus alunos, né, gente, olha o título direitinho, o título diz, ó, Cascão enfrenta medo de água para se prevenir da Covid. Então, você vê que é um fato novo que está sendo levado, então, ao grande público, né, ao que se desconhecia, é uma notícia, certo? Questão 15, então, letra A. A questão 16 é uma questão de vocabulário. Ele queria saber se você sabia o que era em prol. Eu sempre falo muito isso para os meus alunos, eu uso muito essa expressão quando eu vou explicar o pronome. Eu digo, olha, o pronome trabalha em prol do nome, ele trabalha a favor do nome, ele acompanha ou substitui o nome, então ele serve ao nome, né? A resposta correta seria a letra C. Ele diz, a questão 16 diz, com a expressão destacada do texto em prol da campanha de prevenção, o autor quer dizer, em prol, o termo destacado, em prol quer dizer a favor da campanha de prevenção. Então, esse aqui é o entendimento, a questão sobre o entendimento de expressões, vai exigir conhecimento do mundo, né, a atenção do aluno, né? A questão 17 também é uma questão de nexo, olha, outra questão de nexo. E essa questão ficou muito boa, muito boa. Ele diz assim, releia, e como a transmissão acontece também por contato físico, quando as gotículas alcançam mucosas do olho, nariz e boca, o melhor é evitar beijos e abraços. Esse trecho tem o mesmo sentido de, olha, e como a transmissão acontece também por contato físico, quando as gotículas alcançam as mucosas, parará, diz, aí ele diz, o melhor é evitar beijos e abraços. A questão pede uma semelhante, uma que tem o mesmo sentido, mas uma questão de sentido, né? A resposta correta é a letra D, que diz assim, o melhor, é evitar beijos e abraços, já que tem a mesma expressão do como. Como a transmissão acontece por contato físico, já que acontece dessa forma, trocaríamos e teria o mesmo sentido, não é isso? Já que. Então, a gente tem, já que acontece assim, visto que, né, um porquê, é uma causa, né? Já que a transmissão acontece também por contato físico, quando as gotículas alcançam mucosas do olho, nariz e boca, o melhor é evitar beijos e abraços. Letra D. Questão ótima, certo? A questão 18, muito boa a questão de pontuação, estudamos muito, inclusive, véspera da prova, eu gravei um videozinho também sobre pontuação, né, especialmente vírgula. E aí, a resposta correta, ele pede a resposta, a outra formulação também estaria correta, no que diz respeito à pontuação. E a resposta correta é a letra A, né? Nós poderíamos colocar uma vírgula depois do mas. Ele apresenta o trecho assim, ó, mas, sem vírgula, mas em prol da campanha de prevenção do novo coronavírus, vírgula, o personagem do Maurício de Souza enfrentou o seu trauma e decidiu lavar as mãos, ponto. Aí ele pede outra formulação correta. A outra correta é a letra A, que diz assim, mas, vírgula, em prol da campanha de prevenção do novo coronavírus, vírgula, o personagem do Maurício de Souza enfrentou o seu trauma e decidiu lavar as mãos. Nós sabemos que há uma expressão antecipada aqui, né?
em favor disso, tudinho, que está, tem uma vírgula. O que é que nós vamos acrescentar só aqui? É uma vírgula depois do mas, né? Depois desse mas admite uma vírgula. Por quê? Porque ela é uma adversativa, né? Então, ele não tomou banho, mas em prol da campanha, tá certo? O personagem do Maurício de Souza enfrentou o seu trauma e decidiu lavar as mãos. Então, letra A, uma questão de vírgula, né? Muito bem elaborada, bem feita. Vale a pena, inclusive, né, os senhores consultarem, espero que estejam vendo, acompanhando pela prova, né, que suas provas, a correção, mas também acredito que essas orientações possam ajudar outras pessoas também, especialmente que farão o CAP, né, o Colégio de Aplicação da Federal, que terá prova por esses dias, que cai em questões já com outro estilo, né, outro tipo de questão. Nós vamos dizer assim, mas não é de tal parecido, né, não é uma prova com admissão no sexto ano? Mas a elaboração é diferente, né, sabemos disso. O CAP ele contempla um tipo de questão, uma perspectiva diferente do FECAP, né, que é a Escola de Aplicação do Recife, né? Todas provas muito boas, muito bem elaboradas, mas em cada uma em suas perspectivas, né? O texto 4 é um texto de Armandinho, eu tinha até comentado com os alunos na minha aula que Armandinho tem sido muito solicitado nos últimos concursos, né? Sempre em diversos concursos, viu? Não é só do sexto ano, não. Sexto ano, ensino médio, muitos concursos. Armandinho aqui, então, se apresenta num texto misto, numa tirinha, né? E geralmente as tirinhas dele trazem ou uma crítica social, em sua grande maioria, né? Ou talvez um aspecto de introspecção, entende? Que não seja relacionado assim a toda a sociedade, mas que cada um deva parar para pensar em algum aspecto, reflexões do ser humano em si, né? Aí diz assim, a questão 19. O texto 4 mostra um diálogo entre duas pessoas. É correto dizer que o garoto, resposta correta seria a letra C, que diz apresenta um argumento bastante válido. Qual é esse argumento? O argumento é que o adulto chega para Armandinho e diz assim, o medo é um sinal de alerta, de que algo pode ser perigoso. Aí Armandinho prestando atenção, né? Tem até um bichinho do lado dele. Aí ele diz assim, o adulto continua dizendo, ele pode ter relação com a realidade ou não. Aí Armandinho diz, pois o medo de lagartixas não tem fundamento. Se você não é um mosquito, claro. E aí é um texto, a conversação também dentro do texto aqui, né? A polifonia das diversas vozes que existem aqui, né? Não é no mesmo texto. Então, seria neste processo de Armandinho, a gente pode dizer aqui que é uma intertextualidade, né? Porque esse texto dele aqui, trabalhando os diferentes medos, conversa com o texto de Ruth Rocha, né? Que fala o poema que nós lemos, que fala sobre os diversos medos. Né? Veja que lindo, isso é um processo de intertextualidade, certo? O CAP gosta disso, hein? Nós vamos revisar isso para o CAP nas nossas aulas no intensivo, tá? Aí ele diz aqui, então, que a letra C apresenta um argumento, é um argumento mesmo. Calvin na cabeça direto também, porque Calvin figurinha também carimbada nos concursos, né? Mas Armandinho quis dizer aqui o seguinte, você depende do referencial, depende de quem você seja, né? Depende do lugar em que você esteja, depende do contexto, né? O medo de lagartixa pode ser muito perigoso para um mosquito, né? O mosquito vai ter lagartixa, perigoso não, o medo pode ser coerente neste caso, né? Mas o medo real, né? Mas para quem não é um mosquito, não se explica muito, né? Então, a questão ótima. A questão 20 nos fala sobre, no último quadrinho, o menino conclui, se você não é um mosquito, claro, outra questão de nexo, minha gente, outra questão de nexo, tá? Porque nessa questão aqui ele diz, se você não é um mosquito, então a questão pede para você se destaca o claro. Nesse trecho, claro, né, tem sentido de quê? É um nexo, mas pelas proposições, você vê que ele quer mais saber o vocabulário, ele quer saber se você entende a palavra, o que é um claro, é um óbvio. A resposta correta, a letra E, é óbvio, certo? Então, é um nexo, né?
A prova foi muito bem contemplada, né, na Isolada de Português, os assuntos, né, que bom, fico muito feliz, porque assim, muito gratificante saber, né, que os alunos realmente viram todo o edital, foi muito bem contemplado. Vamos continuar, assim, trabalhando para o CAP, e neste ano 2021, né, com as turmas novas, tá certo? Que nós temos na Isolada, né, para os concursos com admissão no médio, inclusive, preparatório para o Enem, tá bem? E toda semana eu vou passar por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um aspecto da língua portuguesa, seja ele, né, uma avaliação, uma resolução de uma prova, um comentário, uma análise literária, tá certo? Um tema, um assunto que cai muito em prova. Na próxima semana, ou ainda esta semana, eu vou fazer comentários e corrigir algumas questões da Escola de Aplicação do Recife com a admissão no primeiro ano. Já estou até com ela aqui, tá? Em mãos, tá bem? Quem quiser também pode se inscrever no canal, porque nós temos vídeos toda semana, então pode nos acompanhar, será um prazer, tá bem? Um abraço, minha gente, até a próxima, espero que tenham gostado.